Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o seu amor por cada um de nós que somos tão pecadores é enorme. Te louvamos por Jesus Cristo ter vindo ao mundo para nos salvar. Perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados. Fortaleça a nossa fé hoje através do meditar da Tua Santa Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 29 a 34, que diz assim: Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos como se lutasse contra os animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a vida neste mundo sem a perspectiva do céu torna-se uma vida sem sentido, vazia. A gente nasce, cresce, trabalha, constitui família, compra coisas e morre. Que graça tem fazer e acabar em um caixão? O apóstolo Paulo está falando isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se a gente não tem certeza de que um dia Jesus Cristo voltará em glória e ressuscitará os mortos e levará os que creem nele como seu Senhor e Salvador a viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, ao novo céu e nova terra, a vida neste mundo não tem sentido. Nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu em nosso lugar todo o peso da ira e condenação eternos de Deus pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida com Deus e conquistando com o seu sofrimento e morte na cruz o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, governando o mundo e a nós cristãos, até que todos no mundo ouçam o evangelho da salvação, creiam em Cristo e sejam salvos. Aí sim, nós cremos que Jesus Cristo voltará em glória, ressuscitará todos os mortos. Aqueles que não confiaram em Cristo e viverem em pecados irão em corpo e alma para o inferno eterno e definitivo. Aqueles que creram em Cristo como seu Senhor e Salvador e viveram na fé, na esperança e no amor, serão levados ao novo céu e nova terra, onde não existirá mais pecado, sofrimento, dor nem morte, somente alegria e paz eternos. Por causa dessa nossa fé em Cristo e na vida eterna, tudo o que fazemos neste mundo fazemos para honrar e glorificar a Deus, para servi-lo e adorá-lo. O apóstolo Paulo fala assim sobre a vida cristã em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Paulo está corrigindo algumas atitudes e pensamentos errados dos cristãos de Corinto. No capítulo 15, ele fala da ressurreição dos mortos. Alguns cristãos de lá diziam que não haverá ressurreição, apenas a alma vai para o céu e o corpo ficará na terra. Paulo já disse que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos e iremos com ele para o novo céu e nova terra. Hoje ele argumenta assim: pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Havia entre os cristãos de Corinto uma crença e uma prática de se batizarem por alguém que já morreu para que ele vá para o céu. Paulo relata o fato de que eles faziam isso, mas não criam na ressurreição. Diz que sem a ressurreição, isso é uma coisa que não tem sentido, porque a pessoa não voltará a viver, está morta eternamente. Lógico que Paulo não concordava com esse pensamento e essa doutrina, mas ele usa a prática deles para dizer que tudo que eles fazem, além de errado, é sem sentido, porque eles não creem na ressurreição dos mortos, é perda de tempo. Paulo continua assim: e quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Paulo diz que sem a fé na ressurreição dos mortos, tudo o que ele enfrentou e os primeiros cristãos enfrentaram sob a perseguição cristã estava sendo em vão, porque eles iriam morrer e permanecer mortos. O ser cristão e o sofrer por ser cristão só é válido, só tem sentido se tivermos a certeza da salvação e da ressurreição dos mortos e da vida eterna no novo céu e nova terra. Paulo continua: se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem sentido, diz Paulo, trabalhar, constituir família, construir casa, se nós vamos morrer e desaparecer. A vida só tem sentido se nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nos salvou, venceu a morte através da sua ressurreição, e também nós que cremos, mesmo quando morrermos, vamos ressuscitar e venceremos a morte. Aí sim, tudo o que fazemos, falamos e pensamos, fazemos para honrar, glorificar e servir ao nosso Senhor e Salvador. Tudo o que nós fazemos como cristãos nesta vida será a mesma coisa que nós vamos fazer quando estivermos na presença de Cristo: honrar, servir e adorar a Cristo eternamente. Paulo ainda diz: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. As más companhias corrompem o ser humano e o levam a pecar. Eis a importância de nós estarmos em nossas igrejas participando ativamente, porque lá temos boas companhias que nos ajudam na caminhada de fé rumo aos céus. Paulo diz que as más companhias levavam os cristãos de Corinto a fazer e a pensar em coisas erradas. E ele diz para eles se livrarem das más companhias e estarem perto de gente que verdadeiramente é cristã. Paulo termina o texto de hoje com uma advertência muito importante para os cristãos de Corinto e para muitos cristãos secularizados hoje, que querem servir a Deus na igreja e servir ao mundo, ao pecado e ao diabo fora da igreja. Ele diz: comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Que você possa viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra.
O mundo tem valores, princípios e moral diferentes do que a Bíblia nos diz. Nós somos cristãos e não podemos viver no pecado que o mundo vive. Como cristãos, nosso desejo é fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós cremos e sabemos que vamos um dia morrer, mas a nossa alma estará com Cristo no céu, porque nós cremos nele e vivemos a nossa fé. Nós cremos que um dia Cristo voltará em glória, ressuscitará os mortos e nos levará em corpo e alma para o novo céu e a nova terra, onde somente existirá felicidade eterna. Na fé em Cristo, vamos buscar em primeiro lugar na vida a palavra de Deus, a oração, a igreja, e vamos viver uma vida consagrada a Cristo em tudo o que fazemos, falamos e pensamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa ou seu marido de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois de Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Te louvamos porque a nossa vida neste mundo tem sentido, porque Cristo está em nós, porque nós já somos teus filhos e tuas filhas e temos a vida eterna nos céus. Que nós esperemos com paciência, com trabalho, com ânimo, com alegria, a volta de Cristo em glória para nos levar ao novo céu e nova terra. Que nós aproveitemos cada dia para proclamar a boa notícia de salvação para todas as pessoas que encontrarmos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.